E hoje nós vamos mexer na caixa de abelha. Acabei de escutar essa expressão aqui. Caixa de abelha do pecuarista é o quê? Pastejo. Todo mundo sabe que tem que fazer bem feito, mas ninguém faz bem feito. Todo ano tem seca, todo ano tem as águas, né? O produtor fica feliz quando tá chovendo bem, e esse ano tá bom de chuva, né? Ninguém tá podendo reclamar. Mas aí, muita gente é pega desprevenida no período das secas, que é quando mais precisa. E o que acontece? Toda aquela lucratividade que você teve ao longo do período das águas, ela vai embora no período das secas. E aí você vai viver nesse efeito sanfona, essa montanha-russa o tempo inteiro. Por isso nós vamos falar sobre esse assunto de hoje no podcast com quem realmente domina o assunto. Olha só, hoje nós temos dois convidados, são dois zootecnistas. Um é formado pela PUC Goiás, com pós-graduação em nutrição de bovinos, de corte pela Reagro, e é gestor de negócios de apoio a ações estratégicas na unidade do Paraguai. E além disso, ainda atua como vice-diretor técnico da Associação Goiana dos Produtores de Novilho Precoce. E o outro zootecnista também pela PUC-GO, mestre em zootecnia pelo IF Goiano em Rio Verde, palestrante e instrutor e consultor de campo da 3F Consult. Ele ainda possui experiência em implantação e desenvolvimento de projetos em intensificação de pastagens no estado de Goiás, Pará, Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Paraguai, sendo ao todo mais de 2.000 hectares intensificados. Nós estamos falando de Frederico e de William Souza. Sejam bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado. Fiquei até orgulhoso de escutar isso tudo aí de mim. Valeu, Pedrão. Somos nós. O William já é figurinha repetida aqui desse podcast. Se você andar aqui uns episódios para trás, aqui você vai ver que a gente já bateu um outro papo junto aqui. Foi. E o Frederico aqui é um convidado inédito na bancada aqui do nosso querido Agro 2, de maneira presencial, mas eu já tive um papo com ele online também um tempo atrás. E o que o Frederico e o William vai trazer para a gente hoje é uma novidade, é uma ferramenta de nutrição que vem sendo amplamente utilizada, que está crescendo aos poucos, né, William? Que é o pastejo ultradenso. Exatamente. E a gente fala que crescendo aos poucos, como você usou, pela a própria ceticismo do pessoal. Eu acho que o desconhecimento gera um prejuízo. E se a gente fizer um trocadilho com a palavra, o prejuízo pode gerar prejuízo financeiro. Boa, gostei. Né? Então esse prejuízo que muitas pessoas têm, condenam. O Frederico vai explicar melhor do que eu sobre cerca móvel, ou choque, enfim. Tem tudo a ver com a falta de otimização de pasto, como você comentou. Perfeito. E aí nós vamos, ao longo da conversa aqui, nós três, falar também sobre nutrição. No caso de ruminante, gado de corte, né? E nós, da Nutroeste, conseguimos enxergar, como é o normal da empresa lá, ser pioneira, né? O seu Monteiro foi o fundador da empresa, 36 anos atrás, se me permita, um merchanzinho, né? 36 anos, minha idade. Tá bom. 36 anos atrás, então ele foi o primeiro proteinado registrado do Brasil, foi ele que fez. Enfim, então a empresa ela tem essa pegada de pioneirismo. E não é diferente otimizar a colheita de pasto, mas que nutrição que eu uso uma vez que eu otimize. Então, a gente pode, como te diz, né, abordar esse tema, né, Frederico, hoje de uma forma mais clara e didática. Totalmente pertinente. Que pro agrodoce. Perfeito. Então, Frederico, explica pra nós aí. Rapaz, eu esqueci, tem que dar os presentes pra você. Opa, presente aí, Ó, sim, ó. Aqui, Tá aqui, ó. caderninho. Caderninho de anotações aqui da Nutroeste. Valeu. E aqui você tem que fazer aqui que você fala unbox, né? Unbox, ó. Nome difícil, você fala. Rapaz do céu. Antigamente eu falava só abrir presente. Não, é um squeeze, será, bicho? Eu tô precisando de uma, viu? Não, você vai ter que pegar uma morsa pra fazer o squeeze. Que é isso, rapaz, ó? diferenciada. É térmica? É térmica. E essa é térmica mesmo. Olha só, de inox. Frederico sempre me deu o William sempre me deu uns presentes bons, rapaz. Eu tenho aquele até hoje lá que você me deu lá. O do churrasco? Do churrasco, porra. Então essa agora é pra gente hidratar depois do churrasco, aqui, entendeu? ó, essa aqui é pra não ter ressaca, né? Cara, é engraçado, se você colocar água com gás, ela segura também. É mesmo, Sério, ela é boa bem mesmo. vedradinha aqui, né? É vedada. Porra, Faça obrigado, bom cara. uso, tá? Valeu, obrigadão Imagina. pelo presente. 7 casas. Tamo junto. Um abraço, né, pro pessoal da Nutroeste aí, a Yara e o Monteiro, que Exato. até hoje não vieram aqui também, né? Tem que trazer eles aqui, Vamos né? marcar? Vamos marcar, ué. Ali tem uma história bonita, viu? Você tá Dos dois. doido, ué. Eu quero... Tem o Rafael também, que tá lá no Paraguai há 13 anos. O Danilão, que é o filho mais novo dele. Então, é uma turma boa. Dá pra gente fazer um bem bolado aí. Exatamente. Uma grande família. Então o Rafael mudou pro Paraguai? Mudou. 13 anos, tá lá. E ele gosta de lá, né? Cara, a empresa, a Nutroeste do Paraguai, né? Ela é a Nutroeste Nutrição Animal.
Até o Frederico teve lá em fevereiro. Em Assunção? Em Assunção. Na cabeceira do aeroporto, cara. Não tem como, assim, ser mais preciso o lugar. Tem 3 anos que ele tá lá. É uma empresa paraguaia, cujo dono é brasileiro. Então, assim, ele trabalha muito bem lá. Tem muito cliente. Expandiu. É uma empresa, assim, de sucesso, cara. E... além de ser um amigo que eu tenho, admiro muito como empresário, como pessoa, então é um baita Caçador, profissional. né? Monteirão caçador, né? Monteiro é Atirador caçador dos bravos. Ele é também, então, como diz o outro, vamos uma hora, a gente marca aí, trazer a turma, né? Faz sentido. Vamos, faz demais. Tá. Deixa o Fred falar agora. Olha lá, Fredão. Vamos lá. Eu acredito que o que a gente faz pode até parecer novo para o Brasil, mas é um negócio que começou e nasceu lá na África, no sul da África, e já tem mais de 70 anos. O pessoal do Mercosul domina muito bem. E a gente está falando nada de uma maneira, um modelo de produção. A única coisa que a gente prega é uma maneira diferente, uma ferramenta para poder colher pasto. Como a gente vinha conversando anteriormente, muita gente sabe indicar o capim, a universidade te ensina como plantar, como adubar, mas muito pouca gente, e essa é a real verdade, sabe como colher. E eu acho que essa é a maior dor. Por onde eu tenho passado conversando com o pessoal nos cursos que a gente faz dentro das fazendas, para gerentes, capatazes e até mesmo produtores, de maneira geral, sempre a dor é como colher capim. Perfeito. E isso é o que a gente vem tentando fazer dentro da minha propriedade nos últimos praticamente 3 anos. E se você me perguntar o que é isso, pastejo ultradenso, maior densidade na menor área, no menor tempo possível. Seja gado de corte, seja carneiros e ovelhas, Seja ruminantes. Cavalo também? Tudo. Hoje o pessoal na internet você vai ver alguns galpões de frango, que os galpões têm rodinha e eles vão andando. Então hoje se faz ultradenso de tudo. A galinha pastejaria, literalmente. E é Rapaz, literalmente. enrapa tudo, né? Tudo. Você viu que Tudo. incrível, cara? Agora, E tem os benefícios também que você vai falar depois, né, Felipe? Esterco, Exatamente. tal, sabe, assim, é intenso, né? Matéria orgânica, né? Aham. é o que mais... A gente tá tocando só, como você mesmo começou, em caixa de abelha, né? Muita gente precisa de plantio e o que é o mais maravilhoso dentro de uma área de agricultura? Matéria orgânica. A gente tá falando que matéria orgânica melhora a retenção de água, melhora o desempenho produtivo, matéria orgânica cria perfil de solo, e para eu ter na agricultura, eu preciso de lançar mão de adubação, seja ela orgânica, tá? Ou de maneira química. Quando eu falo de pastejo, essa é a maior dor, como eu mencionei, e você consegue sim incrementar demasiadamente com manejo. Tá? Fugindo da parte do trivial, né? Ano passado eu tive a oportunidade de estar na Scott Consultoria e um senhor perguntou se eu era hippie. Eu falei, nem como hippie eu me visto. Mas o que acaba acontecendo? Sempre que você pega uma outra veia, alguma outra metodologia que não é a convencional... Que foge do comum, né? Exatamente. E assim, não tem jeito de ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. E quando você fala de pastejo ultradenso para gado, aí é cerca móvel? Cerca móvel. Eu entendo que o Elon Musk já deu ré num foguete, mas eu ainda não consegui conceber como fazer mobilidade de 100%. Aí vem não só de cerca, não usando cerca elétrica. E quem passa algum tempo comigo entende que sempre o que eu estou pregando, sempre o que eu estou fazendo, o que eu tenho ensinado e o manejo que eu tenho implantado dentro das fazendas, nada mais é do que melhoria de eficiência de colheita, dominando a ferramenta correta para que isso aconteça. E eu ainda não enxerguei ela sem ser cerca elétrica. Frederico, só complementar. Quando você fala, eu não enxerguei sem ser cerca elétrica, que a cerca convencional, ela é fixa, de 5 em 5 metros, arame liso, arame farpado, ou uma cerca de madeira trançada, mas assim, você não tem mobilidade. E o custo de se fazer uma cerca é absurdamente alto. A gente fala acima de R$16 mil um quilômetro de cerca hoje. 20 mil, vamos falar assim. Então, quando você fala de sistema flexível ou móvel, é inconcebível para as pessoas entenderem isso. E o choque, ele vai falar, acho melhor, já teve sua fase de ser queimado, a tecnologia. Porque se não funcionar, a tecnologia
É o que é um desafio que a gente Não é vê isso? muito, né, no campo, né? Exato. O choque nunca funciona direito, Isso. sempre dá um pau, né? Aí não tem assistência, né? Não é isso, Pedro? Você, como diz, desculpa o termo, você é macaco velho? Uhum. Mas vou dar um exemplo. Se eu compro um carro elétrico, tá? E eu não estou em Brasília ou em São Paulo, cara, a chance de eu viajar com esse carro 100 km e ficar no prego é grande. Então, ele pode ser uma cerca elétrica, pode queimar. Mas se eu estou num grande centro, é uma bênção. E nada contra carro A ou B, mas é um exemplo claro. Sim. Então, os híbridos vieram para fazer. Voltando para o nosso negócio, que é um sistema que você consegue fazer ele como se fosse híbrido. Você pode ter cerca fixa e otimizar, ao passo que você pode ter tudo móvel. Mas aí como é que é esse móvel? Como é que são essas estacas móveis? Aí, Fred, Vamos lá. você. A gente tem algumas possibilidades. Você pode usar vergalhão. Perfeito. E De se ferro mesmo? Vergalhão de ferro. Vai na Você construção vai lá aqui, e finca compra. no chão. Exatamente, compra isso no ferro velho, até mais barato. E existem isoladores, porque se você colocar um fio que tem eletricidade no vergalhão, ele vai perder. Vai tomar um choquinho também. Também. Existem os materiais que já estão prontos para uso, que são varetas de fibra, tá? E elas não conduzem, mas ela tem uma presilha metálica. Uhum. Já foi feita pra isso. Já foi feita para isso. E leve, né, Fred, também. Eu uso Speedrite, tá? Então, dentro da linha existem materiais que fazem total sentido para esse tipo de manejo. O que é o bacana da cerca? Como o William falou, e ter sistemas híbridos, o que eu fiz dentro da minha unidade demonstrativa, dentro da minha casa, e eu prego isso em algumas fazendas que eu acompanho. Você tem eixos que já existem, tá? Eixos de cerca convencional. Eu acabo pensando num projeto onde eu otimizo toda a minha rota de choque. E aí, através desse eixo, eu puxo e eu derivo esses eixos centrais para eixos secundários com carretel. Gosta de pescar? Gosto. Literalmente daquele jeito. Então eu tenho um carretel maior, que tem um fio que ele é plástico, um eletroplástico, e dentro dele tem fios de alumínio que conduzem esse choque. Então eu tenho a facilidade de colocar e tirar a hora que eu preciso. Entendi. Que é um negócio muito mais bacana e rápido do que o manejo de ILP. Então faz total sentido. E eu tendo essa possibilidade de manejo, eu consigo fazer piquetes maiores ou menores de acordo com a minha necessidade para cada meta de desempenho. Isso que eu ia te perguntar. Então, funciona para as grandes e pequenas? Só funciona se quiser fazer. E assim, e a mão de obra? Precisa de mais gente para fazer a mudança da cerca? Na realidade, a mão de obra, ela pode ser um impeditivo? Pode. A mão de obra, ela é totalmente treinável e, ao contrário do que muita gente pensa, a gente acaba facilitando a vida do colaborador. Por exemplo, minha área é uma área útil de 15 hectares. Ou seja, se a gente arredondar, nós estamos falando de 3 alqueires, tá? Já dá pra fazer horta lá, né, Pedro? Hoje, Rapaz, hoje eu tô com 100 novilhas. O nosso projeto em 15 hectares. Caramba! Então, assim, o William é nosso parceiro, a Nutroeste é nossa parceira, e o William tá comigo no negócio no dia a dia, fazendo ajustes, Lá em Verde. Na realidade, a propriedade tá aqui, bem longe de Goiânia, em Nerópolis, né? Tá praticamente vizinha aqui. No quintal ali. No quintal de casa. Então, assim, essa é a minha unidade demonstrativa. E, por exemplo, a gente faz, não vou chamar de trocas, vou chamar de avanços, 6 trocas por dia. 6 trocas por dia. É isso que eu ia perguntar, porque o rotacionado a gente fica lá 5, 7 dias, né? Bem fixo. É isso mesmo. Já o ultra dense, então, no dia você troca, são horas, então. São horas. Justo. E aí, Frederico, você tá inventando moda. Não. Pra quem trabalha com pasto, já ouviu falar de André Voisin. Que é o sistema Voisin. Exatamente. E aí, um dia, no Instagram, eu amanheço e aí tô lá um camarada, assim, depois eu fui descobrir realmente é uma pessoa que não é do Brasil, falando que os famosos, né, você nunca viu uma pedra debaixo de um pé de eucalipto, normalmente é pedra só debaixo de pé de manga, onde tem fruto, né? Então você começa a mostrar, você começa a aparecer e começa a vir pedrada de vários lugares. O que você faz não dá certo, o que você faz não tem fundamento, o bom mesmo é Voisin, e aí eu fui estudar Voisin. Eu falei, não é possível que eu não aprendi nada e que eu sou tão arcaico desse jeito que eu tô fazendo tanta coisa errada. Voisin é um corredor no meio e
teoricamente, o Voisin seria o que André Voisin descreveu no Pastejo Racional Voisin, e lá ele descreveu 4 leis, tá? Que rege o Pastejo Racional Voisin. A primeira falando de ocupação, e essa eu sigo à risca. A segunda falando de tempo de descanso, e essa, mais uma vez, eu sigo à risca. Uma de rendimentos regulares e a outra de tempo de colheita. Eu falei, pô, mas eu tô fiel a Voisin. Eu acredito, é lógico que a gente pegou o Voisin, a essência do Voisin, colocou uma gasolina de avião nela e acelerou. Então, se ele conta e descreve que quanto menos tempo eu passo dentro de uma mesma área, melhor a colheita e melhor desempenho, por que eu tenho que ficar dentro de uma área 3, 4 dias? Se ele me contou que se eu entro e se esse animal come sempre a mesma coisa, eu não tenho oscilação nutricional e, consequentemente, eu não tenho oscilação do que eu uso de suplementação, porque o que acontece naturalmente no rotacionado é o seguinte: se eu tenho um rotacionado de 3 dias e se a literatura me fala de 3 extratos de pastejo, no primeiro dia eu não tenho consumo de concentrado. De suplemento, né? De suplemento. No segundo dia ele consome um pouco mais e no terceiro dia ele consome mais. Então o que está me mostrando? A qualidade nutricional desse capim caiu, e quando eu olho a médio e longo prazo, o meu gráfico de consumo tem a característica de um eletrocardiograma. Perfeito. Ele tem picos. Exato. Então por que eu não posso fazer esse animal entrar hoje, comer alguma coisa, amanhã ele come a mesma coisa, no outro dia ele come a mesma coisa, e eu tenho um fluxo constante pensando em desempenho vindo de capim, desempenho. Exatamente. E aí, William, aí isso combinado com a nutrição também. Exato, porque o ponto, Pedro, que é interessante. Todo mundo sabe que tem que colher melhor o pasto, aí cada um tinha uma ideia. Algumas pessoas acham que até o termo ultradenso é dele. Eu falei, não é registro, é um termo, se você olhar ao pé da letra, ele está só ultra adensando aquele negócio. Então, teve gente que falou assim, mas isso é do Frederico? Eu falei, não, mas se ele registrou, eu não tô sabendo. Mas o que é a dor, Pedro? Que nutrição que eu uso no sistema desse? Primeiro, já tem um preconceito, tá? O termo não querer fazer. Segundo, que categoria animal e que passo que é isso que nós estamos falando? Então, assim, eu tenho que entender muito bem o que eu não quero é fazer substituição do pasto. Eu quero suplementar. O suplemento, como o nome fala, ele vai suplementar o que o pasto não tem, ou ele vai suplementar o que aquela categoria exige que aquele pasto pode deixar de entregar. E foi em cima disso, nos primeiros 2 ciclos pecuários que o Frederico fez na casa dele, eu não era o parceiro de nutrição dele, mas sempre estive lá, observando. E eu vi uma dor constante. Ele usava um produto de um proteinado de baixo consumo para machos, né, bovinos machos, na mesma fazenda. E nunca dava o consumo Boi que magro queria. ali. Isso. Comprava... Era aqui, garrotinho, né? A gente trabalhava com machos, entrava com 250 e a intenção era tirá-los por volta de 370, 390. Esses foram... Era uma recria, desenho, né? Era uma recria. Não era engorda, Aí pra sair pra um confinamento ali. Vai sair para Isso. quem realmente, então seria. Aí eu teria a possibilidade ou de mandá-los para um confinamento, para um boitel, né? E aproveitar isso daí, ou se não, vender para quem tivesse ali comprando esse animal como boi magro para poder terminá-los. Ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, terceira opinião, ele fazer uma dieta total no pasto, porque aí não precisa de... A dieta total, ela, por si só, ela se basta. Mas aqui que era o ponto. Ele não conseguia ter consumo desse proteinado de baixo consumo, que é 1 grama para cada quilo de peso vivo. Dava sempre abaixo, ou seja, comendo menos. Ele falou, William, eu pensei em colocar um mineral adensado, que come metade do que come um proteinado. Eu falei, cara, mas se nós estamos indo para frente, você está adensando, por que eu vou voltar? Né? Não é que o adensado é um problema, mas o mineral adensado, mas sim, cara, vamos aumentar a energia, aumentar a proteína, quem sabe no melhor desempenho, porque uma das coisas que o ultradenso faz é otimizar a produção de arroba por área. Eu acho que ele na frente vai comentar disso. Só que às vezes eu perco um pouco do desempenho individual. O ganho de peso, tanto falar, qual que é o ganho de peso do seu gado? Meu gado ganha 1 quilo por dia, viu? O pessoal falando nas águas. Só que é 1 mês, 2, cara. As águas são 6 meses, né? Não é constante. Como é que eu faço o animal ganhar 800 gramas, 1 quilo todo dia em 6 meses? Olha que absurdo. Tá doido. Se eu fizer isso, Pedro, aquilo que você comentou que mais cedo, tá chovendo, tá bom. Mas mesmo com chuva o pessoal não consegue produzir 4 arrobas nas águas. Então, assim,
E aí eu acho que o Frederico vai discorrer, mas aí o que eu falei? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a faculdade. Qual que é o nível de suplementação que eu faço que otimiza consumo de pasto, ou seja, aumenta desempenho individual, aumenta ganho de peso, aumenta ganho por área e não dá efeito substituto. Aí fomos ver lá, todo mundo estudou isso. É um produto de 0,3 a 0,5 do peso vivo, ou seja, de 3 a 5 gramas para cada quilo de peso vivo. Se der tudo errado no pasto, ele come bastante, 5 gramas por quilo de peso vivo. Se der tudo bem, vai comer 2, 3 gramas e tá tudo certo. E aí tem que 5 meses já, né, Frederico, que tá rodando o projeto, praticamente 5 meses. Esse é o primeiro ciclo? Não, esse é o terceiro ciclo, já é o terceiro ano. Então você já tem informação de lucratividade, de retorno. Desenhadinho. E na esse... cabeça. Exatamente. E esse ciclo foi o maior desafio, porque nós tiramos os machos. Primeiro ano ele rodou com 66 cabeças. 60 cabeças, segundo 88 e esse com 100. E ficou quanto tempo no... O primeiro ciclo, 167 dias. Isso. O segundo ciclo, 180. E esse também, o planejamento são 180 dias. 6 meses. 6 meses. Só que o que foi a graça que ele fez? A graça sem graça. Ele me tira os machos, põe fêmea. Fêmea já ganha menos peso e tem eficiência biológica menor que a do macho, para converter. Primeira coisa. Segundo, botou 100 cabeças. Adensou mais ainda. E aí eu tive que ir para um proteico energético. O produto lá chama Nutromil, um produto comercial. E aí a outra graça que ele fez foi, não, e tira o aditivo aí também. Eu não quero salinomicina, nem monenzina, nada. Eu falei, mas tá fácil. Você me põe fêmea, aumenta a lotação, tira o aditivo e tem que manter ganho de peso. Ele falou, tem. Se fosse fácil, tava pronto. Não é? E aí fomos pensar e falei, bom, vamos trabalhar então, substituindo, já que eu tenho bastante fibra na dieta, com um blend, ou seja, várias enzimas fibrolíticas que conseguem degradar melhor a fibra, tá bom? E foi assim que fez. Aí tem o pessoal da Mix Science, né, na figura do Fabrício Oristano, obrigado, cedeu essa enzima para nós, tá indo muito bem, obrigado, como diz assim. Então, tem um produto de linha mais personalizado para o projeto. Então, por que eu tô falando isso aqui tudo? Porque de acordo com o que vai aparecendo os desafios, a gente vai lá e cria. Não é uma coisa engessada. Não tem aquele negócio para me chamar de mil. Não, cara. Esse é o bom senso da consultoria. Ele tem uma metodologia de base, estrutural. Exato. E aí daí pra frente vocês vão mexendo para adequar a realidade. E não perder o desempenho. Nem por área e nem por indivíduo, Pedro. Então, eu dei um pouco dessa volta toda, porque ela precisa ser para contextualizar. Então, não é só ir livre, eu quero esse proteinado. Não. Ele está alinhado e aderente com o meu projeto. E quando eu pego o consumo de produto, não tinha como ser melhor. Parece que tem uma trava. Vai. Quando tem erro de manejo, que todo mundo erra, tá? Normal. No shopping, São Pedro tirou licença prêmio, e não tem rebrota, capim piora um pouco. O que acontece, cara? Vai estourar consumo? Estoura, além do que você queria, mas nada fora do exagerado. Exato. Então, assim, Era vamos dizer assim, algumas preconceitos que vieram da minha parte. E a gente conversa muito, eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional que o William é. E aí eu tenho muito respeito. E aí, o dia que ele me propôs isso, eu falei, bicho, você deve estar curtindo com a minha cara, porque eu coloquei um 0,1 e não consumiu. Exato. O que te faz acreditar que eu vou colocar agora um produto que tem um consumo 3 vezes maior, exato, 0,3, trabalhando a mesma coisa, e eles vão consumir? E aí começaram a vir as teorias. Realmente, quando ele falou, por um lado eu pensei, porque o dia que eu vi as bezerras subindo no caminhão, eu falei, Frederico, você é louco, bicho, aquela área daquele tamanho com 100 cabeças. Falei, bacana, esse foi o primeiro. Falei, pode ser que dê certo. Esse que é o bom do teste, né? E assim, é o que eu falo pra ele, se fosse fácil, tava pronto. Então, se eu chegasse lá e falar, não, faz aí do jeito que você quiser, não tinha graça. E o bacana é que no começo eu falei pra ele, rapaz, esse produto que você tá fazendo vai virar um produto de linha. Ele falou, não me inventa não. Só que aí outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu faço, e aí pelo poder milagroso que a internet tem, né, quando usado da maneira correta, o pessoal já começou a discutir comigo, Frederico, será que dá certo? Eu falo, vamos tentar.
E aí eu vou direcionando, William, se vira aí. E esse é o bom do agro, né? Que não tem receita de bolo, né? Não, Graças a Deus, Pedro. Graças a Deus. Você faz o que nós fazemos, né? Então, Vai ter uma IA pra substituir a gente, né? Não, eu espero que não tenha. Se tiver, que seja de forma mais assim, para replicar o que é bom. É, Não pra ajudar tirar. a gente. Né? Exato. Pra ajudar a e gente. eu brinco que Você tá o louco. que nós fazemos é igual gaita. É. Toca quem sabe. Então, Exato. assim, todo dia tem ajuste. Tem. Isso é a única certeza que eu tenho. Muita coisa que a gente fez no primeiro ciclo, que foi 22, 23, a gente não faz mais. Uhum. Que E já quando entendeu que não faz sentido. não faz sentido. E aí, como é que tudo começou? Quando eu comecei a fazer, eu pensei, eu sou consultor, então eu vou fazer para dar errado. Por quê? Que é Porque bom eu vou também. vender os meus erros. Perfeito. E aí o pessoal falava assim, você é louco? Eu falava, não, mas eu tô ensaiando. Então, teve vizinho de me perguntar, me parar na estrada e falar assim, o que você vai plantar? Eu falei, não vou plantar. Vai, a terra tá gradeada. Eu falei, não tá gradeada. Mas a densidade ela era tão grande e eu queria testar tudo, e eu fui entendendo, dentro das minhas possibilidades, que quanto mais eu apertava, melhor o negócio ficava. E aí eu tenho que fazer um agradecimento gigantesco à Aline e ao Marcos, que são os donos da Agropecuária Care, que são Bem pioneiros lembrado. dentro do Brasil, porque era o seguinte, quando eu fiz o curso em agosto de 22... Lá no Tocantins, né? Lá no Tocantins, fui pro Tocantins, o pessoal, antes de começar o curso, falou, ó, se apresente, quem é você, o que você espera e tal... E aí era uma turma que foi até uma turma consideravelmente grande, nós éramos umas 20 e poucas pessoas. Eu falei, ó, eu tô aqui, eu sou consultor e eu vou falar de ultradenso no Brasil inteiro. E aí eu lembro que o pessoal que tava no curso deu risada. Né? Então assim, e tudo que eu fazia desde o começo, a Aline, eu conversava com a Aline, ela vinha no meu particular no Instagram ou no WhatsApp e ela falava, Frederico, ajusta. Frederico, presta atenção nisso. Frederico, o que você tá fazendo aqui? Isso aqui tá errado, ou ajusta aqui. E eu ia dando feedback e aí a gente foi montando o negócio dentro de uma racional da história da receita de bolo. Às vezes o que dá certo pra mim numa terra com 63% de argila, lá no Tocantins em Aliança, uma terra que tem 15, 20 que seja, Ou seja, é né? totalmente inaceitável ou totalmente diferente. E o bacana é que o William um dia chegou pra mim e falou, ô Frederico, eu vi uma DBO com a matéria na capa que eu DBO joguei... é revista, gente. Isso. Revista perdão. do segmento. E aí eu vi aquilo na capa, falei, não, isso aqui é conversa fiada, joguei fora. Mas tem 2 anos que eu tô te acompanhando e eu tenho que entender isso daqui. Uhum. Eu falei, e? Ele falou assim, conversa com o pessoal. E aí eu conversei com a Aline, com o Marcos, e a gente tava indo pra Palmas, e aí Eu a gente queria conhecer em loco, entendeu? conversou e tal. Porque o número E era aí, muito abusivo, A Pedro. gente sentou, conversou, uma baita de uma receptividade, Foi muito bom. como isso. sempre foi. E a gente saiu pra dar uma volta na fazenda, e aí eu lembro direitinho, julho, né? Júlio pagou seco pra caramba. Ano passado? Ano passado. Ano passado, seco. Uma novilhada numa área de 6 mil metros quadrados, eram várias trocas, né? Vaca e bezerro. Era novilha, aquele lote que tava perto da Ah, represa, É. era novilha. Aí ele virou pra mim e falou assim, ele perguntou quantos animais, o lote era um lote de 1.300, 1.400 animais. Aí ele virou pra mim e falou assim, bicho, minha fazenda tá aqui. Mas na hora eu não entendi. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, minha fazenda tá aqui. Lá em em casa. 6 mil metros quadrados. Isso é a quantidade de animais que eu tenho lá em casa. Era absurdo. Que isso? 6 mil metros, meio 6 hectare. metros, né? Exato. teoricamente. Só que é o seguinte, de novo, né? Pra quem não entende, são várias trocas de meio hectare. E de madrugada também troca? Todo mundo faz essa pergunta. Essa pergunta, ela é... O que acontece? A gente entende que 70% do consumo desses animais, pode diferenciar um pouquinho, né? Mas 70% do consumo desses animais está durante o período de dia, Perfeito. né? De ali começando o dia, de madrugadinha até mais tarde. E 30% tá na parte da noite. O que a gente faz dentro do manejo? A gente pode trocar quantas vezes for. A gente precisa de respeitar 3 coisas.
No final do dia, 80% do lote tem que estar em bom score corporal. O vazio daqueles animais precisam de estar preenchidos. Score de fezes, né? E precisa de estar numa condição que a gente acha interessante. E precisa de ter temperamento. Quando eu falo de temperamento, eu tô falando de gado, né, Lore? E o William já participou tanto lá na Care quanto lá em casa, dos animais encostarem na gente. Sim, cara. Porque acho que vai ficando mais denso, né? Vai ficando mais dócil. E né? eles entendem que toda vez que a gente caminha pra ali, é pra dar pra comida. Melhorar pra eles. Pra Ou melhorar seja, pra eles. É porque vai ficar reativo. E aí, a hora que eu fiz isso, chegou na penúltima troca do dia, eu avaliei, olhei pra trás. O comportamento dele, né? Tá cortado do jeito que eu quero? Tá, então eu abro mais uma área para eles passarem a noite. Se tem resíduo, se o resíduo de pastejo foi feito, não cortou do jeito que eu quero, e eu entendo, através de percepção, através de treinamento, de experiência, que a gente ainda tem resíduo, eles vão repassar aquilo ali e amanhã eu começo tudo de novo. Então o vaqueiro nem desencilha o cavalo, ele já fica lá. A gente não precisa de cavalo, né? Não tem por que você andar num cavalo, porque a hora que você caminha, os animais andam atrás de você. Então, na realidade... Igual vaca de leite, quando você abre a porta literalmente, do curral. Por que eu chamo de avanço? Porque eu não toco mais animais. No Instagram eu tenho alguns vídeos, aí até virou brincadeira, né? Eu andando na frente, conversando, vambora que a comida tá do lado de lá. Então, assim, os animais já sabem que a hora que a gente abre e a gente tá chegando perto deles para mudar esses animais para um lote, para uma área maior ou melhor Fred, de consumo. Qual que é a distância de uma estaca na outra da cerca elétrica? Na minha casa, a fixa tá com 40 metros. Nossa, então... É grande. Agora... Um cara consegue mudar sozinho, né? Vai lá, muda um, anda lá na frente, muda outro. E outra coisa... Igual o pivô, né? Que tem que levar assim. Não. Existem vários... Tem os vídeos mostrando Existem na troca, vários né? vídeos andando dentro disso, Aham. com faixas pequenas, e o motorzinho dessa cerca parece um moto redutor do pivô, mas na realidade, pessoal na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, usam algumas estruturas que elas podem ser planejadas e automatizadas. Só que aqui, no Brasil, a gente usa muito o manual. Então, eu tenho áreas gigantescas e outra coisa. Por que eu preciso de estrutura? O William falou que cercas convencionais têm 3 fios. Uhum. Como eu falei pra você no começo, Sim. que eu queria... Perdão, 5 fios. Que Tá eu na queria... promoção, não. Que eu Às vezes até mais, né? Não é? que eu queria diminuir a estrutura e testar e vender meus erros. A minha cerca que eu trabalho, a fixa, elétrica, ela tem 2 fios, um positivo e um negativo. Então, quando eu entreguei, porque lá atrás eu falei que eu não queria mexer com cerca elétrica, a minha intenção era fazer o projeto e levar para o camarada na loja, falei assim, se vira. Uhum. Eu fui entendendo que eu fui sendo empurrado a aprender para poder cobrar. E aí hoje eu acabo dando treinamento pro pessoal de cerca elétrica. E uma coisa que é Entendi. importante, Pedro, reforçar, mais uma vez. Capim, qual que é o melhor capim? Não tem melhor capim. Ah, então o Semutradense é a Então, bala que de você prata. tem aí já, né, na fazenda. Exato. Otimiza o que você tem aí. Lá na linha, exemplo, do Tocantins, andropólogo, cara. Olha E aí. braquiária. Assim, e Capinzão todo velho. mundo fala mal de... Cara, é um baita de um capim dele que você sabe manejar. O problema é que eu manejo mal entre o passado e capim passado ou capim rapado. Não tem milagre. Ele lignifica muito rápido. né? Exatamente. Então, o que é o ponto? Não existe uma bala de prata. O sistema ultradenso, ele é a salvação da pecuária brasileira? Não. A salvação da pecuária brasileira é aprender a recriar melhor esse animal. Ponto. Quando eu aprender a recriar melhor esse animal, ela é uma ferramenta que eu posso fazer passeio normal, alternado, rotacionado, denso, ultra denso. O que Como você que- quiser fazer. Exato. Então, assim, nós não estamos aqui pregando, e muito ao contrário, como se fosse aquela coisa, conversão, né? Não, cara. É uma ferramenta, a gente aposta no projeto, foi um baita desafio nutricional também, porque é um desafio. Tá doido? Encaixar tudo aí. Como produzir 30 arrobas por hectare de fêmea numa área de 15 hectares, comendo produto e fechando a conta. Que E, também tem e o planejamento vai passar das 30, né? Ainda mais que a Selic é 14%, né? E subindo. Não é é? melhor vender o gado e pôr no... Tem gente que é melhor, né? Que ia fazer isso, cara. Aí sabe A alguns ineficiência. pontos legais? Por exemplo, no finalzinho foi outubro, a convenção?
A Nutroeste teve uma convenção de vendas, eu acho que finalzinho de outubro no ano passado. Lembrei agora. E aí o William falou, Frederico, faz um bate-papo com o pessoal e apresenta o que você faz. Exatamente. E aí a gente fez. Convidei, né? E a convenção de vendas desse ano, a primeira, em janeiro, o pessoal teve a oportunidade de terminar a convenção de vendas lá dentro de casa, vendo na prática alguns resultados que nós já tínhamos. A operação acontecendo e os resultados, né? Então eu falei lá Isso. da teoria de tudo e o pessoal conseguiu materializar isso daqui. Então assim, o William tocou num ponto também muito bacana que era a história. Na minha operação, hoje eu privilegio arrobas por hectare em detrimento a desempenho individual. Você é louco? Não. Eu tenho um ganho de peso no primeiro ciclo com macho, 752 gramas. No segundo ano, 700 gramas. Ué, Frederico, diminuiu, mas eu aumentei em quase 47% o número de cabeças lá dentro. No terceiro ano, eu achei que estava muito monótono, né? Tinha que ter um trenzinho diferente. Passamos para a fêmea, Exato. trocamos a nutrição e hoje nós estamos falando de 850 gramas. Olha aí. E a minha projeção junto com o Ilha era de 40 arrobas por hectare. Seria assim, 40 arrobas por hectare E aí, via pasto. esse ciclo você faz no período das águas. Nas águas. Nas Isso, águas. Pedro, nas águas. Pelo tamanho da propriedade específica. Não teria como rodar na seca, né, Fred? E como a estrutura móvel também, né? O manejo roda na seca Também roda. totalmente. Desde que você tenha planejamento para ter áreas diferidas de folha. Perfeito. E aí ele é maravilhoso. Por quê? Porque você pode errar. Que foi com o vilão do Tocantins. Quando eu falo de errar é porque nas águas você tem chuva, você tem comprimento de dia, você tem umidade, então se você erra, deixa resíduo, a hora que você tá chegando na área lá na frente, antes de acabar a área, você olha para trás e fala, já tá na hora lá. Passando. Tá passando. E na seca você consegue fazer mais trocas, você tem a possibilidade de errar, porque se você errou, você pensa, bom, não posso fazer aquilo ali de novo. Dá mais prazo, né? Você consegue aumentar a eficiência de colheita. Porque você vai baixar mesmo, né? O cap não vai E rebrotar. aí, a hora que chega água, você pensa assim, bom, eu não preciso de fazer aquela densidade tão grande que eu fiz na seca para conseguir fazer os 90, 95% de colheita. Então, eu consigo diminuir a minha eficiência sem problema algum, mas ela ainda vai ser maior do que um rotacionado convencional. E você faz menos trocas. Aí o cara fala assim, bom, agora que é época de eu acelerar, eu vou diminuir, mas aí ele entende, bom, já foi correria lá na seca, agora eu consigo fazer um negócio. E aí a coisa vai crescendo de maneira mais inteligente, né? Exato. E orgânica, né? Exatamente. Bem, Frederico, e tem uma métrica que você fala assim, ó, nós testamos aqui no nosso ciclo, X, o A por metro quadrado. Perfeito. Aí fala por metro quadrado ou fala por hectare? Por hectare. Por hectare. Porque a gente sabe que a média nacional hoje é ridícula, né? Não chega a 1, né? Não chega a 1 o A por É hectare. 0,8, 0,9. Se você for puxar mesmo, é 0,8. 0,8 aí do Brasilzão de Cabarral. Hoje a gente tá falando... Vamos voltar para números. Primeiro ciclo, 3,91. O AS por hectare no global. No segundo, a gente chegou a 4,91. Caramba. E esse ano, a gente já extrapolou os 4,62. 4,62. O AS por hectare. A continha da padaria aqui, ó. A gente tá trabalhando com quase 7 cabeças por hectare. Vamos lá, 462, você falou? Exatamente. 462 vezes 450. Nós estamos falando de 2.079 quilos, né? E dividido por Exatamente. animal de 100 animais, nós estamos falando de 279 quilos. 279 quilos. Hoje nós estamos trabalhando com quase 7 animais por hectare. Porque existe, cara, fala assim, é que sempre vai ter alguém que vai trocar. Não, mas eu consigo rodar 10 cabeças. Eu consigo usar tanto. Cara, beleza. Que bom. Parabéns. Agora, e que bom que você faz. Agora, durante 6 meses você tá conseguindo isso? Que é esse o segredo. É de baixo pivô? Não é, cara. É sequeiro que estamos fazendo. Você tá doido aí. E Então, um outro dado, né? é complexo, né? Primeiro ciclo, arroba produzida de R$80. Perfeito. Segundo ciclo, arroba produzida de R$100. Só que aí por mercado, né, todo mês falava assim, chegamos no alçapão, e como diz Lígia Pimentel, falou, descobrimos um alçapão no fundo. E aí descia mais. No primeiro ciclo, que eu produzi uma arroba de 80, eu vendi por 240.
No segundo, eu produzi uma arroba 25% mais cara Mais caro. e vendi por quase 10% mais barato, porque eu fui vender a R$220. Mas e tem aquilo que você falou também, né? A arroba aumentou, mas que você aumentou o volume também, né? Exatamente. Fone de E drill, esse escalou. ano, com toda essa volatilidade, esse tobogã, com a arroba melhor, a gente está falando de uma previsibilidade, de um projetado de arroba a R$140. Porque não tem. Aí você muda toda a dinâmica. Eu tenho um consumo maior de produto, eu tenho um gado, maior volume de gado, então realmente eu tenho que privilegiar o que o pasto não vai me entregar. Mas mesmo assim, pensando em fêmea, é um baita do negócio. Se eu vou vender arroba, sei lá, de R$300 ou 290, a conta não tá nem um pouco ruim. Não, de jeito nenhum. Você entendeu, né, Pedro? E suplementação potencializando. E aí é o ponto, né? Então, por isso que a gente fala, nutrição em passejo adensado ou ultra adensado. Que empresa no mercado que vem falar disso? Porque esse é um assunto que é complicado. É um assunto incômodo. Então eu tô falando, olha o tanto de quebra de paradigma. Eu tô falando de nutrição de médio consumo, passejo rotacionado, Com cerca elétrica. com cerca elétrica. Móvel. Quer dizer, Móvel. móvel com cerca elétrica. Água também, ele vai falar, É verdade. andando atrás do gado, porque não tem nada fixo. Nossa, é mesmo, bem lembrado, né? Né? Eu tava na minha cabeça pra perguntar sobre água e tinha esquecido. E fêmea, Aí cara. tem que fazer o quê? Tem que fazer uns tubos de PMD esparramado O que acontece? Eu tenho um eixo de PMD. Na realidade, não é PMD, é PE, PED. PED. PD. Eu fiz um eixo de 1 polegada. E aí eu tenho hidrantes posicionados de forma estratégica, Setorizado ali. setorizado. E aí, desse hidrante, eu tenho um rabicho. Na ponta tá um bebedouro e na outra um engate rápido. Isso. Então, ele vai andando atrás do rebanho. E aí, de novo, vou falar de Instagram, porque, né, lá dentro... Às vezes o camarada fala assim, você tem um folder do seu trabalho? Eu falo, bicho, entra no Instagram que você vai se esbaldar de hoje em dia tanto não tem vídeo. nem... Ele é dinâmico, né, cara? Então, assim... Falar o nisso, que- você fala Instagram, mas depois tem que... Tá. Fala pro pessoal qual que é, né? E aí, o que acaba acontecendo? Muita gente, olha a baita da quebra de paradigma. Eu tenho uma bacia, De dar banho em menino. um cliente virou pra mim e falou, Frederico, você me mandou uma bacia de dar banho em menino, o que é isso, né? Resguardadas as brincadeiras, mas tem uma empresa nacional, a Jet Duto, e eu tenho um bebedor de 100 litros. Exato. Aí todo mundo tá com aquela coisa antiga. Frederico, você não tem área de coxo. Você não tem metro linear para chegar no bebedouro. Como é que isso funciona? E aí a gente tem que ensinar algumas coisas que para mim também eram uma baita de uma barreira, porque esse bebedouro ele enche com 4, 5 minutos. É uma vazão absurda, cara. Então, de novo, a gente não precisa de área gigantesca se eu tenho vazão. Isso. Entendi. Consegue Então- potencializar ainda mais se você tem vazão boa. E aí, a hora que eu abro e tem esses vídeos gravados, bem lembrado lá, ó, @3F Consult, lá é o Instagram. Agora falou. Você tem animais que estão aqui consumindo dentro da área que foi aberta. Esses animais, 2, 3, saem aqui e bebem água. A hora que eles estão voltando aqui, outros 2, 3 voltam ali. Às vezes nenhum. Eu deixei um bebedor fixo no que seria uma área de lazer. Uma praça. Uma praça, Onde porque estão lá em os casa coxos, se né? transformou num centro de treinamento. Também. Então hoje a gente tem tecnologia de balança móvel, de coxo. Pra fazer uma Eu- amostragem ali de pesagem. Exatamente. É a balança móvel satelital. Então o animal Sei. passa. Então aquelas- todo dia, o animal não passa na balança. Bom, se ele não passa na balança, ele não bebe água. Então para Ele não ele, come também lá, proteinado. ele é pesado na entrada e na saída. Então eu tenho esse feedback todos os dias do que é que está acontecendo com esses animais. Aí você vai fazendo tipo um BI? Vai fazendo algumas apresentações, essa parte do BI, o cara crânio nesse trem é o William, e aí eu vou compilando os dados, passando, né? compilando, Que tem que mandando tomar essas decisão, tem que ver, informações, ué. assim, e de tudo. Então, por exemplo, meu funcionário vai lá, abastece um coxo. Ele vai lá, coloca no aplicativo, ele abasteceu o coxo, e isso chega pra mim, o William fala, cadê o resumo do abastecimento? Exato. Do coxo. Eu coloco aqui, ele traça isso tudo, e uma das dores, no caso lá, um dia, nessa primeiro dia convenção,
que o pessoal teve lá, conversando informalmente com o corpo técnico. E aí o pessoal falou que alguns clientes relatavam um consumo um pouco maior, né? um pouco maior do que era o predito, e a gente entendeu dentro de casa que se eu não tenho manejo de pastagem, É óbvio que em alguma hora vai. Vai dar se eu tô falando de volumoso em concentrado dentro da dieta, e uma outra barreira, o William falava assim, solta o consumo, eu falava, não solto. Não tem trava, vou colocar. Solta o consumo. Eu falava, não solto, solta, não solta, solta, não solta. Eu falei, bacana. Quer que eu solte? Vou soltar. Enchi o coxo. O gado estacionou. Porque Aí eu falei, rapaz, é exato, cara. Pode soltar. É calculado, né? Tá, mas por quê? Hoje, quem define é exatamente o manejo de pasto. Perfeito. Então, eu tenho áreas em casa que são capins que são mais produtivos. O que acontece? O gado entra nesse pastejo, ele naturalmente diminui. Exato, o consumo lá. Ah, e uma outra coisa que eu não te falei, todas essas construções de lotação que a gente está fazendo, eu tenho lá em casa decumbens A braquiária, né? Bem... e paiaguás. E tem uma área de camelo, que é uma braquiária híbrida. Então, a hora que os animais entram dentro da área de braquiária híbrida, naturalmente eles freiam o consumo. Capim mais novo, né? Extremamente produtivo, uma Mais bromatologia proteína. diferente, Exato. uma digestibilidade maior. Isso tudo influi. E a hora que entra, todo mundo fala assim, você tem pânico? Não, eu não tenho pânico em casa. A gente trabalha com braquiária. Olha aí. E o interessante, todo mundo que vê os vídeos, aquele dia a gente tava fazendo uma matéria com o Toninho da TV Agro, aí eu tava lá, um cara me ligou, mandei uma foto e falou, cara, mas isso aí é braquiarinha, moço. Que massa, esse resultado é com esse capim. Falei, então o cara que entende um pouquinho do negócio, fala, velho, vocês estão tirando leite, como é que fala, sem piar. De pedra, né? É. E a ideia é justamente mostrar assim, o quão eficiente podemos ser. Qual que é o limite? Não tem limite. É o Elon Musk dando ré. Então assim, vai chegar algum momento que vai ter um limite ali, Fred. Nós sabemos disso. Eu costumava dizer Do que bom tinha senso. muitas perguntas que eu ainda não tinha resposta. A história do número de animais, hoje eu já tenho uma resposta, que com os materiais que eu tenho, 100 animais é o meu limite. Mais do que isso lá, já vai apertar. Mais do que isso lá, Em 15 hectares. só se eu Isso. trocar os materiais. Então já existe uma série de possibilidades. Ou seja, trocar o capim, Isso né? aí dá um mundo, velho, de pesquisa, né? Demais. Não é, cara? Demais. Dá tese pra vida inteira aí. Demais. 300 mil pesquisadores. Então, por exemplo, não mencionei, né? Outro parceiro nosso dentro do Grande parceiro, projeto é o Ricardo Arantes, Uhum. da Tri Treinamentos. Então, assim, ele já me cutucou aqui, falou, bicho, vamos botar uma grama? Eu falei, peraí, que ainda não é a hora. Já tem outros parceiros dentro do projeto, Isso. trabalhando com semente capim, falou, e aí, vamos fazer? Então, já tem alguma coisa definida que eu preciso de mudar uma área que está lá em casa para o próximo ciclo. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos um degrau de cada vez, deixa eu acabar aqui, teoricamente é para acabar em maio, tá? Vamos definir isso daqui, tira, faz toda o fechamento, o que é que aconteceu, mostra o que a gente tem que mostrar, Uhum. tá? E aí vamos já desenhar e pensar pro próximo ano. Senão vai tumultuando aqui, tenta fazer um pouquinho de cada coisa e no final sai muito de nada. Boa, aí vamos fazer assim então. Aí no próximo ano, aí vamos voltar aqui de novo. Volta aqui e tá com o pra você me falar fechamento dos tudo que três. tá acontecendo. Tá, e Exatamente. mostra, cara. E é simples. Porque olha que interessante. Quando a gente para pra olhar toda essa conversa que nós estamos tendo aqui. Era nítido que o trabalho ia dar certo. Era nítido que tinha uma deficiência nutricional lá. Não quer dizer que se limitou o desempenho. Mas a gente enxergava dinheiro na mesa. Não estava sendo aproveitado. E várias vezes eu trocava ele não, eu falei, cara, tem espaço para melhorar. No próximo, vamos falar assim, como é que fala? No ciclo, exatamente. A nutrição pode mudar também. Tem tanta coisa que eu posso tentar otimizar. Podemos mexer em aditivos naturais, podemos passar... Cara, assim, passa um filme na minha cabeça. De Mil tanto... possibilidades. Exato. Mas primeiro tem que ajustar, começar do começo. Como é que tá o capim? Quantos animais estamos falando? Para em cima disso eu começar. Porque não adianta eleger aquele produto sendo que eu não vi o básico. Confinamento, há 20 anos atrás, nossa, um aditivo fazia uma diferença danada. Por quê? Eu tinha erro demais de manejo, faltava maquinário. Hoje, para você colocar 30 gramas a mais no animal por dia, cara, Já é um mais. então assim,
Mão de obra é boa, excelente que ele tem lá, o pastor dele. Que esse é um ponto que você não comentou, do cara ser pastor quando faz ultradense. Ele tem que entender de pasto. Percepção. Ele não é vaqueiro. Ele entendeu a parte de nutrição. Falei, pode soltar. Então as coisas vão acontecendo. E inclusive as tomadas de decisões, Pedro. Porque uma vez que eu tenho o dado na mão, toda vez que eu tenho o dado, eu tomo uma decisão muito mais clara. A gente chegou num ponto que a gente observou que tinha que eliminar de 15 a 20 animais das 100, porque eu não perderia em desempenho e melhoraria ainda mais a entrega, porque são animais ruins. Ah, eu comprei animal ruim? Cara, infelizmente, você vai ao mercado. Parte, comprei. É um fundo ali, né? E uma coisa interessante também, Fred, que vale lembrar é o seguinte, compramos novilha comum, sem raça, é Nelore, mas fraca. SRD. Sem raça definida. Mas sabe o que é legal? Zona. Se a gente pega um gado bom, de raça, o que eu ia escutar? Mas também com um gado desse, quero ver. Então, até errando, acertou. Eu brinco que além de consultor, você precisa ser psicólogo. Sempre. Porque Né? o camarada vai lá em casa pra reclamar. Isso. A hora que ele chega lá e fala assim, mas eu tenho rotacionado lá em casa, não dá pra fazer nada. Eu falo, tá aqui o rotacionado e roda. Exato. Não, mas lá em casa eu tenho uma área que eu não tenho cerca. Tá aqui onde eu coloco e tiro a cerca e funciona. Ah não, Frederico, mas lá em casa é morro. Tá ali o morro e funciona. E o próximo passo é falar, eu cobro tanto de quilometragem, minha diária custa tanto e eu vou lá pra resolver. E o projeto Mas- é tanto. É. E lá Mas também assim- não é fazendo parabéns pra ficar tirando foto. Não, Tem que funcionar, tem que O dar foco é dinheiro. a produção, né? Isso. é produção. Tá? Chega lá, vai ter uma cerquinha da cabecinha branca, Não, né? não mesmo. Não mesmo. A única coisa que é bonito lá é a sede, que é a mãe dele que cuida, e aí é uma casa realmente legal, Já mas não é minha jurisdição não, essa parte. é fora da jurisdição dele. Então, acho que é isso, né, Pedro? Gente, show de bola. Que bate-papo sensacional, né? Então, Obrigado. mais uma vez, agradecer vocês aí pelo tempo de Ô. vir aí, né? O William veio trazer esse assunto pra mim lá na mesma hora. Eu falei, não, bora, temos que bater esse papo aí, porque realmente Que é eu uma acho dor, que né? vai ainda muito longe, né? Vai. Vai potencializar muito, principalmente o pequeno agricultor, porque tem muita gente que tem fazenda pequena e Esse que, é o ponto, que cara. tá com dificuldade e que é 90% do Brasil, né? E vamos ser bem honestos, assim, pra resumir o que nós falamos. O cara tem 200 alqueires. Pega 100 hectares, 50 que for. Pega e 20. 20 É. e roda. 15, igual o Frederico, bota 100 novilha lá e Quando boa. o cara fala assim, peraí. Uai, mas então... E aí ele pode otimizar. Então, de novo, não é... Se permita. E várias pessoas que viram, receberam visita já dele, que eu levei e tal, começaram falou, a cara, fazer. eu quero fazer esse negócio. Ou é ver ele deturpa, em vez de ser ultra denso, ele faz um denso, mas já muda demais. Tem fazenda ali, que nós tivemos em Lusiânia, o cara tem o dobro de cabeça, com a mesma área. Olha aí. Só de ter feito um sistema quase denso, nem foi ultra denso. Então é isso, cara. Simplificar. Não ter medo. Olhou para a nutrição de uma forma estratégica. Mas o principal ponto é: o capim ele é o centro da nossa conversa. E até quando dá errado, dá bom. Exato. Então, Perfeito. obrigado É mesmo bem aí, assim. Pedro, pela atenção, pelo convite. Eu só te expus o tema, que eu sei que você gosta de coisa Sempre. que chama atenção. Pode trazer sempre. E o artista aqui também, ele E não é aí, quem diferente. quiser saber informação, quiser fazer uma consultoria, Pô, tem isso. vamos lá pro Merchan, né? @3F Consult. Tá no Instagram, tento dentro da minha possibilidade responder todos, não fica nada para trás. Em maio agora nós temos um curso, tá? Em Goiânia, serão 8, 9 e 10 de maio em Goiânia e a gente finaliza 3F Consult. 3F Deixa eu achar Consult. aqui. A parte prática será lá. E também dia 24 de maio vai ser o dia de campo, onde a gente já vai ter muito dos dados bem compilados para a gente tentar fazer o fechamento e aí Dessa coroar safra, né? dessa safra aí, essa parte aí da mexida toda. E a gente está à disposição. Muito obrigado pelo É esse aqui, né? esse aí. Eu tô seguindo aqui já. Muito obrigado pela receptividade. Estamos aí à disposição para poder Tamo inventar junto. uma aí. moda. A casa é nossa. E o William? E aí Isso. o nosso lá é o Nutroeste Nutrição Animal, né? E Nutroeste Nutrição Animal no Paraguai. Nutrição. Nutrição, né? E o Nutrição Animal aqui no Brasil. Estamos aí com a FAP aqui em Goiânia. Até o mês que vem lá no Paraíso Tocantins vão abrir a segunda unidade aqui no Brasil, se Deus quiser. Temos um time espalhado do Brasil inteiro. Então, caso alguém precise de algum produto, trocar uma ideia sobre a parte de nutrição, um protocolo,
nos acione, por favor, né? O meu pessoal é o William de Paulo e Souza, meu Instagram. William com 2L ou um? WI2Ls-I-A-M. William Isso. de Souza. De Paulo e Souza. Souza com S. Então, meu nome tá tudo certo pra ganhar, né? Mas tá lá. Certo, em algum lugar do crédito vai ter Vai, esses o nomes. Pedrão vai botar aqui no... Edita, né? Esse negócio. Embaixo aqui. Exato. E é isso. Então, é no Nutroeste. Tamo junto aqui. Obrigado, Fred, por ter aceitado o convite do Pedro e nós, que eu acho que essa conversa sem ele não ficaria tão legal quanto pra expor, né? Toda essa... Não, foi ótimo. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado, galera, que tá aqui acompanhando mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Se você assistiu até aqui, paga nós aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, esparrama no mundo. Que coisa boa, tem que esparramar. Acesse o nosso portal de notícias, que é agro2.com.br, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo quando o assunto é agronegócio. Segue nosso perfil na rede social, que é @portalagro2. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.